Os advogados do senador Flávio Bolsonaro protocolaram ontem no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro um pedido de suspeição, tá na moda falar de suspeição de quem julga, contra a procuradora regional eleitoral Silvana Battini. Como fundamento, a arguição de suspeição, nome técnico desse pedido, eles anexaram postagens do marido da Silvana, o arquiteto Carlos Augusto Góes, no Facebook, com críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pai de Flávio. Para os advogados, Silvana não tem isenção para atuar como representante do Ministério Público no inquérito que investiga suspeitas de falsidade ideológica praticada por Flávio nas eleições de 14 e 16. Aí eu fui dar uma pesquisada só para lembrar, desde o ano passado, a promotora de justiça Soraya Taveira Gaia, do Ministério Público do Rio de Janeiro, emitiu 3 pareceres favoráveis ao senador Flávio Bolsonaro em meio às investigações sobre a tal da rachadinha. Nessas ocasiões, pediu que os trabalhos dos investigadores fossem suspensos, concordando com a defesa do parlamentar. Ela fez postagens apoiando o presidente Jair Bolsonaro, Zaidan. Ronald, primeiro que é mais uma tentativa de fazer o negócio se arrastar. É o campeonato mundial do atraso do processo, né, Zaidan? Exato. Um assunto que está se arrastando há mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos. E com uma lamentável colaboração do Supremo Tribunal Federal para que isso se arraste. A gente sempre lembra aqui que o Supremo está discutindo até hoje, na verdade, anuncia a discussão, né? Não a iniciou para valer. Ele disse que vai discutir. Onde deve ser julgado o caso. Não é nem se é culpado, se é inocente. Onde deve ser julgado. Eles não conseguem resolver isso. Onde o julgamento deve acontecer, não é? E, além disso, primeiro, esse negócio de o marido da procuradora, né? Isso é uma coisa ridícula. Primeiro que não necessariamente o marido e a procuradora pensam a mesma coisa sobre política. Segundo, que ainda que a Silvana Battini pense da mesma maneira que o Carlos Augusto Góes, que é um arquiteto, não tem nada a ver com justiça, tem nada a ver com o judiciário, e ele coloca lá suas posições pessoais. Não são necessariamente as dela, mas ainda que sejam, isso não tem nada a ver. Ou agora nós teremos uma arguição. Você vai ser procurador desse caso? O que você pensa no governo? Você é contra ou a favor? Vai ter que ser feita uma sabatina para saber se pode? Uma sabatina para saber o que o sujeito pensa. Não tem nada a ver. Todo mundo tem posição política. Todos os juízes brasileiros têm uma posição política. Uns gostam do governo Bolsonaro, outros detestam o governo Bolsonaro, uns gostavam do governo Lula, outros detestavam o governo Lula, inclusive no Supremo. Então isso não tem nada a ver. Nada a ver. Então, se esse assunto chegar lá no Supremo, não, o Lewandowski é anti-bolsonarista. O Cássio Marques foi indicado pelo Bolsonaro. Indicado. Ele não pode tomar decisão sobre isso, então? Isso, a mesma coisa, a mesma linha de raciocínio vale para a procuradora. E convenhamos, né? Os caras sabem disso. É uma maneira de postergar. E o Flávio Bolsonaro e o Queiroz diziam lá no começo da história que queriam o mais rápido e breve esclarecimento de tudo. Mas eles só fazem tentar adiar. E conseguem, porque o judiciário colabora nesse adiamento, principalmente o Supremo. Principalmente, que já desautorizou diversas vezes a Justiça do Rio de Janeiro e não resolve nada, né, Ronald? Zaidan, para quem está desenvolvendo teses de o que não fazer para que o processo jurídico seja um processo arrastado, tem aí um caso importante para usar como base, né? Como base de tudo. Essa mesma lógica seria no caso do ex-presidente Lula. Vamos pegar afirmações ou postagens da esposa do Sérgio Moro, é isso? Não tem nada a ver, né? Mas a lentidão, ela é crônica. Ela é crônica. Então fica essa história de não pode prender só porque foi condenado em segunda instância, a decisão do Supremo, uma decisão bizarra. Né? Mas isso faz com que não aconteça nada. Mas isso só vale para quem tem dinheiro, hein? Outro dia, a Rosa Weber absolveu uma moça que tinha não sei se era um furto, exatamente qual era a forma como ela obteve esse dinheiro, que era algo em torno ali de R$100. A gente já viu coisa de frasco de shampoo, né? E que foi parar no Supremo. E muitas vezes,
com alguns anos rodando no Supremo um caso como esse. Com certeza não é essa pessoa que de alguma forma chegou lá. Como chegou lá não se sabe. Mas dá para se ter uma ideia do que a justiça brasileira é capaz de protelar decisões que pareciam muito mais simples, né? E aí a dúvida se o Congresso vai de fato mudar estabelecer uma emenda constitucional, né? Porque na verdade mudar é até difícil, porque não dá para dizer que a Constituição impede a prisão depois de condenação em segunda instância. Ela não impede. Ela não impede. Tanto que o Gilmar Mendes, no seu argumento para mudar o seu voto, disse o quê? Não, estão acontecendo abusos. É um argumento ridículo, porque é caso a caso. Não pode generalizar. Estão acontecendo abusos, então não pode mais prender depois de condenação em segunda instância. Né? É lamentável. A Constituição não impede, mas espera-se que o Congresso coloque ali firmemente, de maneira clara, objetiva, que pode prender depois de condenação em segunda instância. A dúvida é se a maioria no Congresso vai querer isso, né, Ronald? Abuso é uma abstração, né, Zaidan? Abuso jogado no ar é uma abstração, né? E no Congresso muita gente tem medo da possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Opa! Tem gente que se fala pelas costas, já fica já sai correndo, né? Não pode ouvir essa palavra jogada ao léu, assim. Claro.